quero falar sobre esse impacto, né, do amor de Cristo em nossas vidas. Então, gostaria que abrisse sua Bíblia aí, por favor. João 13, 1. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Impactados pelo amor de Jesus. João 13, 1. Somente esse versículo para dar o contexto. Vamos falar do amor de Jesus. Glória a Deus. Algumas canções que cantamos já falavam desse grande amor, com grande amor. Nós vamos avaliar isso na nossa vida agora. João 13, 1, já deve estar aqui na projeção, já está? Nem olhe mais, vamos lá. Lê em voz alta, igreja. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba, já nesse texto de introdução, é o amor do próprio Senhor Jesus pelos seus. Quantos podem dizer amém? Eu quero que você perceba que Jesus ama os seus. O Pai ama a igreja, mas Jesus também ama cada um neste mundo. E não é só a igreja, eu vou deixar bem claro isso. O amor de Deus Pai alcança toda a humanidade. Toda a humanidade é favorecida com benevolência, misericórdia, com provisão. Ele faz subir, nascer o seu sol e descer o sol sobre justos e injustos. O amor de Deus mantém a humanidade viva. Mas Jesus, o nosso Senhor, Salvador e Rei, Ele ama de maneira especial os seus. Quantos podem dizer amém? Por isso, queridos, o nome do livro da vida, o livro da vida tem nome. O nome não é só livro da vida, é livro da vida do Cordeiro. É possessão do Cordeiro. Todos os nomes que estão alistados no livro da vida, do qual eu e você fazemos parte. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Você pertence a Ele. E nós pertencemos a Jesus de tantas maneiras, tantas formas diferentes. Como criaturas, né? Como devedores da vida, como aqueles que foram arrolados no livro da vida. Somos a igreja, o corpo de Cristo, o fruto do seu penoso trabalho. Então Jesus nos ama e esse amor deve nos impactar. Ao final dessa mensagem, que eu creio que o que Deus quer marcar no seu coração é que aquele que tem um encontro com Jesus, com o amor de Jesus, vai ter que ser transformado por esse amor. Ontem 2 varões vieram à frente. E a expectativa é que eles passem por uma transformação, por uma metamorfose no seu comportamento, porque o amor de Jesus tem que nos transformar. Amém, povo santo? Você vai entender conforme os textos forem sendo aqui anunciados. Mateus capítulo 9, verso 35. Toda a nossa experiência com Jesus é baseada no amor. Vou repetir, toda nossa experiência com Jesus é baseada, tem por fundamento amor. O amor que Ele teve por nós, ao ponto de largar a sua glória, se esvaziar e morrer naquela cruz, por amor a nós, para nos resgatar. A obra salvífica, a obra de salvação, é fundamentada em amor. É o gesto do amor do Pai, é a entrega do Filho, tudo isso é por amor. Quantos podem dizer amém? Eu não quero falar de amor de maneira genérica, muito menos de maneira piegas. Quando a gente fala de amor, já vem falar de amor, que coisa chata, amor, amor, amor. Eu quero que você entenda que nada se moveu a nosso favor, senão por causa do amor. Tudo foi feito por causa do amor, até a consumação naquela cruz é por causa do amor. Mateus 9, 35. E Jesus, enquanto estava na terra, ele demonstrou
amor pela criatura, pelos seres humanos. E nós devemos também, como cristãos, observar o que ele manifestou. Da maneira que ele manifestou. Por que Jesus tinha tanto amor pela criatura? Ele não foi um Deus impassivo. Ele não foi um Deus que passou aqui sem ser tocado pela humanidade. A humanidade era o alvo do seu amor. Vamos ler o texto, vou dar alguns exemplos. Mateus capítulo 9, versos 35 e 36. Poderia dar tantos exemplos, dezenas de exemplos, mas separei 2 ou 3 aqui para dar esse contexto. Vamos lá? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E o que mais, igreja? E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Para pensar, se o próprio Senhor Jesus não fosse um instrumento de amor, ele poderia apenas e tão somente pregar e ensinar. Quantos estão acompanhando o raciocínio aqui? Ele não poderia ser só um bom mestre? Poderia. Ele chegaria diante da população, pregaria a palavra, ensinaria, todo mundo entenderia de maneira maravilhosa e depois iria para casa e acabou. Além de trazer a mensagem do evangelho, além de trazer o ensinamento, o que mais Jesus fazia diariamente, durante 3 anos e meio? O texto diz aí, o que ele fazia? Curar toda sorte de doenças e enfermidades. Presta atenção nisso, querido. Jesus acordava, não é, depois de ter feito a oração da madrugada com o Pai, e começava o seu dia no raio do dia, indo para algum ponto estratégico, ou no templo, ou um lugar onde tivesse pessoas, e ali ele ensinava. Ele queria libertar mentes e corações, mas prioritariamente, ele sentia misericórdia pelo sofrimento humano. Ele via pessoas doentes, ele via pessoas sobrecarregadas, ele via pessoas com enfermidades graves. Jesus poderia ser só mestre, mas ele era um terapeuta, ele era aquele que ajudou a criar a criação. E como um criador, ele não gosta de ver sua criatura manca, ele não gosta de ver sua criatura cega, ele não gosta de ver sua criatura deformada. Entenda isso, Jesus saía de casa para pregar o evangelho, mas para consertar as enfermidades humanas. Se ele via alguém coxo, aquilo doía no coração dele. Eu não criei o ser humano para ser coxo. Ele ia lá e consertava e o camarada ficava inteirinho de novo. Se ele via alguém sofrendo de cegueira, aquilo para Jesus não era possível. Ele ia lá e curava o cego. Esse ato de Jesus curar não é só parte da sua missão. Era compaixão, misericórdia, sentimento gerado no coração dele em favor do homem. Quantos entenderam? Jesus fazia isso, queridos, todos os dias. Todos os dias, ele tinha a oportunidade de manifestar seu poder para consertar os seres humanos, consertar deformidades, tirar doenças. Talvez alguém pense que isso era intrínseco, já que ele é Deus igual ao Pai, mas é um ato de amor, se importar com as doenças, se importar em dar alívio aos que estão enfermos. Quantos entenderam? E aí no verso 36, ele diz assim, olha, para mostrar que Jesus era sensível. Os sentimentos de Jesus aparecem nos evangelhos. Olha o que diz aí no verso 36, vamos lá, igreja. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Teve compaixão. O sentimento de Jesus era aflorado quando via o povo, a multidão. Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Volto a afirmar, Jesus fazia tudo movido pela sua compaixão, pelo amor intrínseco nele. Quantos entenderam? Diga amém.
Vamos ver mais um exemplo, Mateus 8:2. Pensa nisso que eu vou propor a você mais adiante. A imitação de Jesus. Ah, pastor, mas não estamos curando enfermo que Jesus curava. Mas a intenção do teu coração tem que ser essa. Você tem que ser sensível, como Jesus era sensível à multidão. Mateus 8:2, vamos lá, 8:2 e 3. Olha aí um exemplo de sensibilidade de amor pela criatura. Vamos lá? E eis um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Imediatamente, muito bem, Jesus curou inúmeros enfermos ao longo de 3 anos e meio. Ok? Mas os detalhes são importantes. Eu parei de ler aí, quando apareceu o enfermo aí, ele falou que, para Jesus, que ele cria que Jesus podia purificá-lo. Imagina um homem coberto de enfermidade no corpo todo. Uma enfermidade degenerativa, uma enfermidade purulenta. Eles tinham que botar bandagens, faixas, para cobrir a enfermidade. Mas ele tinha fé que Jesus tinha poder para libertá-lo da sua enfermidade. Até aí tudo bem. Mas aí o texto diz, o que Jesus fez, igreja? Jesus não disse apenas, quero ser limpo. Bastava falar isto e o poder fluiria e aquele homem seria curado. Mas o que há de extraordinário nessa frase aí, antes do quero ser limpo? Jesus estendeu a mão e tocou-lhe. Aí está a misericórdia do Senhor em fazer um carinho, um afago terapêutico naquele homem. Todo leproso, por lei de Moisés, tinha que gritar quando chegasse na frente de alguém: leproso, impuro, impuro, imundo, para que a pessoa pudesse se afastar dele e não pegar lepra. Era obrigado, por lei. Ele não podia se achegar assim no meio de uma multidão e ficar quietinho. Ele estava todo leproso. E ele declarava isso para os homens. Quando alguém ia chegando, leproso, impuro, ele falava de si mesmo. Imagina o isolamento social desse leproso. 2 leprosos. Nem a família. Era uma pessoa amargurada não só no corpo, mas amargurada na alma. Uma pessoa sem carinho, sem toque. Por isso é interessante você observar o detalhe. Jesus curou inúmeros enfermos só com a sua palavra. Ele falava e a coisa acontecia. Mas no caso desse leproso, eu tenho certeza que ele foi surpreendido por um toque de amor, por um toque de carinho. Nenhum homem em Israel colocaria a mão num leproso. Ninguém, absolutamente ninguém. Então imagina a surpresa desse leproso, quando Jesus estendeu a mão, sem nenhuma reserva, e tocou nele. Isso aqui é um gesto de conforto, é um gesto de solidariedade. Jesus via a enfermidade da alma também, o sofrimento da alma também. Corpo limpo e tratado com todo amor, com toda dignidade. Quantos entenderam? Não leia com leitura dinâmica, você perde detalhe. Se a gente ler rapidinho, já parte por quero ser limpo, já aconteceu um milagre, acabou a história. Perceba o gesto, a ousadia de Jesus de tocar no leproso. Amém, queridos? Isso é um dos exemplos, são vários. Falei que teria dezenas de exemplos, mas vamos para mais um. Eu acho que é o derradeiro. João capítulo 15, verso 13. E se isso não nos impactar pelo exemplo, nós amamos a Jesus porque ele é um exemplo de amor, é um agente do amor de Deus. Isso também deve marcar a nossa vida com ele. João capítulo 15, verso 13 e 14. Leia em voz alta, o sermão não é longo, mas as palavras têm que ficar bem marcadas no nosso coração. Vamos lá? Leia comigo aí. Jesus disse: ninguém tem maior amor
do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ele está dizendo: eu vou dar a vocês a minha própria vida. Eu vou morrer naquela cruz por causa de vocês. Eu estou fazendo isso propositadamente. É o propósito eterno de Deus que eu morra por causa de vocês. Mas eu vou entregar minha vida por vocês. Eu não vou só cumprir na obediência, eu entregarei minha vida por vocês. Porque Jesus ama a cada um de nós. Quantos podem dizer amém? Ontem estava aqui na reunião do CIV, né, dos homens, e falei a eles do verdadeiro amigo. E usei esse versículo também, para que entendessem. Mostrei a eles uma passagem onde André, ele vai ao encontro de Natanael e leva Natanael até Jesus. Porque Natanael duvidou que de Nazaré viesse alguma coisa boa. Mas André desafiou: vem ver. Quando ele chega na presença de Jesus, Jesus diz: eu te vi antes, lá debaixo da árvore, da figueira. E ele ficou impactado. Por que ele ficou impactado? Porque eles acabaram de conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia ele antes disso. O mais interessante é o impacto de saber que o Senhor já o via antes que ele o conhecesse. É uma metáfora bacana para todos nós, porque antes que você fosse Jesus, o Senhor já te amava, o Senhor já te via, já te contemplava, já mantinha os olhos sobre a tua vida. Quantos podem dizer amém? Isso é fato. Antes que Damásio viesse a Jesus, o olhar dele já estava sobre mim. Então, quando eu chego na presença de Jesus, ele já pode dizer: eu já te via antes. Já contemplava você antes. Eu vou dizer mais: eu já morri por você há muito tempo antes. Por amor de nós, irmãos. Jesus é exemplo do começo ao fim de um agente divino do amor. Um amor prático, um amor de entrega, um amor absoluto. Então, a nossa relação com o Senhor Jesus, além da gratidão pela salvação, porque nós temos gratidão, quantos dizem amém? Somos gratos pela nossa redenção, pela nossa libertação, como foi pregado na semana passada, por nos tirar das trevas e nos transportar para o seu reino. Somos gratos, amém? Mas a relação com Ele não pode ser só gratidão. A relação com Jesus tem que ser algo mais íntimo. Tem que ser algo baseado no amor. E é um amor que se manifesta pela obediência à vontade dele. Aquele que me ama, ele disse: guarda os meus mandamentos. Sabe relacionamento em que a pessoa diz o tempo todo: eu te amo, mas na hora de provar, age ao contrário? Tem gente que fala para o outro, marido, cônjuge até: eu te amo, mas não tira a lata de lixo de jeito nenhum dentro de casa. Eu te amo, mas não conserta aquela pia que está lá estragalhada o tempão. A mulher olha assim: você não me ama nada. Porque na prática não há manifestação. É só da boca: eu te amo. Isso é muito fácil de falar. Falar eu te amo é mole. Muito fácil. Aí, irmã, fala a Deus. Tem alguma coisa para consertar lá naquela casa. A Lenice também sabe que eu estou devendo algumas coisas. Deus está falando: corta primeiro em mim, irmão, depois corta em vocês. Eu tenho bem claro diante dos meus olhos, e eu tenho tentado, na minha vida particular com a Lenice, manifestar o meu amor, não com declarações, mas com atitudes. Amém? A palavra chega a dizer assim: não amemos só de boca, mas de fato em verdade.
Amanhã eu vou limpar aquele quarto, passar água sanitária em tudo. É a maneira que eu tenho de demonstrar amor. Não é só quando sai para passear. Amanhã não é folga, não. Amanhã é faxina lá em casa. Não dá para pular isso, não. Tá te incomodando? Tá devendo alguma coisa para a esposa. Amor é prático. Sempre falei isso aqui, vou bater na tecla até quando Jesus voltar. Amor é prático. Não adianta dizer eu te amo e não fazer aquilo que demonstra. Jesus falou com toda clareza, quer demonstrar que me ama. Amar o Senhor Jesus, obedece os mandamentos, faz a vontade do Pai. Porque não adianta vir à igreja cultuar como nós estamos fazendo aqui hoje e sair daqui e fazer tudo ao contrário da vontade do Pai. Isso é um amor muito passageiro, fugaz. Se demonstrássemos só amor nesses poucos minutos, irmão, seria um amor quase que inexistente. Nós nos reunimos aqui 1h30, 1h40 aqui para adorar. Eu fiquei pensando em casa, sabe quando nós exercemos o nosso cristianismo? Não é aqui na igreja. Nós exercemos o nosso cristianismo quando saímos daqui da igreja. É 24 horas por dia, todos os dias. Não é aqui nessas 2 horas que você está demonstrando cristianismo. A vida cristã é vivida quando você for trabalhar amanhã e tiver contato com outros seres humanos. Ali você vai manifestar a vida cristã. A vida cristã é quando você chegar em casa, no seu lar, e tiver com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Ali você manifesta a vida cristã. A sua religiosidade é prática de vida. E é muito mais tempo fora da comunhão dos santos do que dentro. Muito mais. Quantos estão entendendo? Então, queridos, a proposta hoje é entender que o amor de Cristo nos alcançou e nos abalou, né? O amor de Cristo nos sacudiu, nos conquistou. Agora temos que dar testemunho desse amor. Sabe o que faz o evangelismo acontecer? Não é uma ordem, o ide. O que faz é esse chacoalhar do amor. Esse impacto do amor na nossa vida. Quem está impactado pelo amor de Deus e do Filho, consegue com facilidade dar testemunho disso. Porque não consegue reter só para si. Eu fui alcançado por uma onda de amor, eu preciso agora espelhar isso para outros. Passar para outros. A motivação, a força motriz é o amor. Quantos dizem amém? Não é um amor de boca, é um amor que age. Por favor, agora, João 13, 34. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Vou bater na tecla até terminar o sermão, que o amor é extremamente demonstrável. Se não houver demonstração de amor, não é o amor de Cristo. Não é oriundo nem do Pai nem do Filho esse amor. Se for egoísta, não é do Pai nem do Filho. João capítulo 13, verso 34. E vem no coração aqui que existem pessoas que falam que amam e depois matam seu cônjuge. Está uma onda de feminicídio no Brasil, não é isso? Esses psicopatas que mataram suas companheiras diziam a elas que a amavam. Provavelmente. Mas não tiveram nenhum amor em tirar-lhes a vida. É egoísmo. Tem nada a ver com amor. Amor é altruísta. Amor só dá. Sem pensar em receber. João capítulo 13, verso 34. Jesus resumiu a nossa vida cristã nesse versículo. Vamos ler? Leia em voz alta, por favor. Só esse versículo. Vamos lá? Novo mandamento vos dou. Como é que provamos que amamos a Jesus? Obedecendo a sua voz, sua palavra. Aí ele dá um mandamento, uma ordem. Ok? É uma ordem. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Qual é a dimensão do amor que ele manda que nós pratiquemos uns com os outros? A mesma dimensão que ele tem manifestado em nós, irmãos.
Não é uma outra medida de amor. Como estão entendendo? O problema é nós sermos o alvo do amor de Deus, o alvo do amor de Cristo, e na hora de dar, damos migalhas para os que estão ao redor. Migalhas de manifestação de amor, migalhas. Não é a mesma proporção daquilo que recebemos. Jesus mandou amar na proporção do quanto ele tem amado você. Tem sido grato pelo amor de Deus na sua vida? Hoje nós agradecemos aqui a graça, as provisões, não faltar nada. Pois bem, querido, se Deus tem sido tão maravilhoso assim na sua vida, se Jesus tem incidido na sua vida dessa maneira tão poderosa, ele diz para nós nos amarmos na mesma dimensão. Isso vai muito além daquilo que temos conseguido viver nesse tempo como igreja. Se olhar o pé da letra que ele mandou, não é de outra maneira, senão na medida que ele faz. E aí complica, né? Porque nós amamos em pequenas medidas, doses homeopáticas. Quantos estão conseguindo enxergar? Eu vou ler de novo o português claro desse versículo. É muito claro, não é claro? Primeiro é uma ordem. Vamos ler de novo? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Até aí, até aí. A ordem é para amar uns aos outros. Até aí. Agora Jesus vai dimensionar quanto. Como e quanto. E aí diz o texto, como é que diz? Assim como eu vos amei. E como é que Jesus tem nos amado? Com muito amor. Ao ponto de se entregar por nós. É nesse nível, nessa dimensão de amor. No dia que a igreja começar a viver um amor tão intenso uns pelos outros, como Jesus tem vivido, a dimensão de amor vai ser outra aqui na igreja. Aí essas cadeiras que estão te incomodando vazias não estariam vazias, porque já teríamos transbordado para outras pessoas. Nós precisamos transbordar esse amor para outras pessoas, irmãos. Como estão entendendo? Enquanto formos só o beneficiado e não alcançarmos outros, nós estamos sendo acumulando só em nós. Esse amor tem que ser repassado, tem que ser manifestado. Todos entenderam? Primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Vamos chegar já na reta final. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. E João é interessante, né? João é um dos filhos do trovão, Boanerges. Ele era um homem radical, mas ele vai se tornar o apóstolo do amor. Ele só fala de amor nos seus evangelhos, ele fala de amor nas suas cartas. Olha o que está escrito aí, 1 João 4, 7, igreja, vamos lá? Amados, agora eu quero que a igreja leia, vamos lá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então o que prova que eu nasci de novo? Que eu amo na horizontal como eu amo na vertical. Na vertical é o amor de Deus incidindo em mim. Na horizontal é o amor de Deus através de mim, amando um ao outro. É uma prova. Olha o que diz aí o restante do versículo, verso 8. Eu quero deixar muito claro para você. A clareza desse entendimento que nós precisamos fazer veio hoje para mim. Vamos ler aí o verso 8? Leia aí comigo em voz alta, vamos lá. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ah, mas eu conheço a Deus da Bíblia, mas eu sei quem é Jesus. Mas se não manifesta amor, você não está ligado a esse Deus nem a Jesus. É distintivo. Compreenderam? Você conhece crente amargurado? Você conhece crente que não fala com ninguém? Você conhece crente que, ao contrário, é rude?
está com problema e não conhece Deus. A percepção que esse cristão tem de Deus não é a correta. Porque ele não entendeu como Deus age, como Deus essencialmente é amor. Ele pode professar ser de Deus, mas a dificuldade dele em equacionar esse amor e passar adiante demonstra que ele não entende Deus. Estão acompanhando o raciocínio, igreja? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. O plano de salvação é baseado no amor. A morte de Jesus é amor. O investimento dele hoje, intercedendo por nós, é por amor. O amor move todo o plano da salvação. Todo. Olha aí o que diz o restante da palavra. Verso 9, igreja. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio de Jesus. Amém? O propósito é vivermos por meio de Jesus, por meio dele. Verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Como é que fica o cristão que não ama, que não perdoa, que não libera perdão? Ele pode se declarar um legítimo filho de Deus? Ele pode se declarar um verdadeiro cristão, ou seja, um com Cristo? Não. Todos nós somos desafiados ao convívio, irmãos. O pastor tem pensado muito nisso. Eu falei com vocês agora há pouco, que a verdadeira prática do cristianismo não é agora aqui, nessa 1h30, 2 horas. A verdadeira prática do cristianismo vai ser depois que você sair daqui, quando encontrar outros seres humanos. Vivemos em comunidade, em sociedade. É lá fora que você vai mostrar que você é cristão. Aqui, é como diz uma figura antiga que tem no meio evangélico, é sal no saleiro. Isso aqui é um saleiro e nós somos os grãos de sal, tudo reunido dentro do saleiro. Mas sal no saleiro tempera alguma coisa, irmãos? Se ele não for jogado para fora do saleiro, ele não tempera nada. Aqui é ajuntamento de lamparina, todo mundo é luz, que maravilha. É uma luminescência que é incrível aqui nesse lugar. Mas o mundo continua jazendo em treva. Então, aqui, quando estamos unidos, estamos só nos fortalecendo mutuamente. Mas lá continua o povo em trevas, precisando de luz. Nosso cristianismo funciona lá fora, no meio dos homens, no meio da sua família. Amém? Todo mundo está entendendo? Está claro para vocês isso, irmãos? Então, se o cristão se digna a guardar rancor, a ficar magoado, a ficar tristinho, a ficar brigado, a ter litígio, ele se descaracteriza e não pode ser legítimo cristão. Estou afirmando isso com todas as letras. Eu só sou cristão se eu estiver manifestando amor. Se eu não tiver travado no amor, posso me considerar um cristão defeituoso. Nem cristão sou, não posso manifestar Cristo. Quantos entenderam? O negócio é sério. Então eu falei, o amor não é essa ideia piegas, né? Amor, só amor, amor, uma coisa romântica, não. É extremamente espiritual e prático. Abre, por favor, aí 1 João 3,14. Estava em 1 João 4. Volta um pouquinho, 1 João 3,14. Quem não vive o amor não pode ser identificado como cristão. Isso é fato. Tem cristão defeituoso que não está vivendo o amor. Ele não pode ser identificado como cristão. Não é propriamente um cristão. Nesse momento não é mais.
1 João 3,14. Mas, pastor, tem tanto desafio para viver em sociedade. Pessoas nos ferem, pessoas nos atribulam, pessoas nos perseguem. E aí? Jesus falou para fazer o quê? Amar. Orar pelos que vos perseguem. Amar os inimigos. Não tem jeito. Ou você faz isso, ou você não é um verdadeiro cristão. É simples assim. Quantos estão entendendo? Não nos é opcional. É o nosso distintivo como cristãos. Eu tenho que manifestar amor, porque isso me qualifica como cristão. Se eu me omitir de manifestar amor, eu não me caracterizo como cristão verdadeiro. É simples assim, não é opcional. Da nossa nova natureza. Eu vou dizer mais. A divindade que nos liga a Jesus e ao Pai, a manifestação é o amor. Porque nós temos que amar como Ele ama e como o Pai ama. O nível é lá em cima, irmãos. Olha para o texto, 1 João 3,14. Vamos lá, ler comigo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, nossa salvação. Está em jogo aí, amém? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos os irmãos. É probatório. Se eu não estiver amando o irmão, eu não passei da morte para a vida. Eu continuo debaixo de julgamento. É probatório. A prova de que eu estou na salvação é que eu amo os irmãos. Amo de manifestar, não só de boca. De atitudes. Todo mundo entendeu? A prova. O texto diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque a prova qual é? Amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Não importa quanto tempo tenha confessado Jesus. Essa carta não é para o ímpio que está lá fora. Essa carta é para a igreja. Essa carta foi escrita para a igreja. Um monte de gente ungida com o Espírito de Cristo. Mas se não manifestar amor, tiver ódio, você está morto e não vivo. Tem jeito. É opcional nós amarmos, irmãos? É condicional. Não é opcional, é condicional. O texto segue dizendo assim, ó, e aí vai pegar pesado. Agora esse texto é um dos mais pesados do Novo Testamento. Verso 15, igreja, leia em voz alta, se tem coragem. Vamos lá. Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Mas pastor, eu não sou assassino, nunca peguei em arma, em faca para matar ninguém. O ódio no coração te torna um homicida. Vamos ler de novo. Todo aquele que odeia no coração seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Verso 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Não tem jeito. Amém, queridos? Manifestação de amor tem que ser prática e tem que ser fluida no meio dos irmãos. Aí você prova que está vivo em Cristo. Fora disso, crente travado, com mágoa no coração, entristecido, amargurado, com ódio, com tristeza, ele não tem a vida permanente em si. Foi chamado para a vida, mas pode não consumá-la. Está em aberto aqui ainda a salvação desse indivíduo. Mesmo sendo igreja. Porque não pode ter ódio de ninguém. Quantos entenderam? Diga assim comigo. Nós somos agentes do amor de Deus. Nós somos representantes do Cristo. Então, nos é imposto que amemos a todos. Principalmente dentro do corpo.
Amém, queridos? Vamos lá para os textos finais. A sombra desse amor deve viver sobre nós, irmãos. O amor de Cristo tem que nos impactar de tal maneira que a palavra de Deus nos sugere que você renove o primeiro amor. Relacionamento com Cristo aquece o nosso coração. Se você tem uma vida de relacionamento com Jesus, o teu coração é inundado desse amor, porque a palavra de Deus diz que o amor é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Eu não posso dizer eu não consigo amar, porque isso seria carnal. Eu posso não conseguir no natural, mas no sobrenatural eu consigo. Porque vem de cima, o amor é derramado no meu coração. Se você tiver em conexão com Deus, com Jesus, não tem como você ficar com ódio de ninguém. Porque a misericórdia dele espelha no seu coração. E você também age com misericórdia. Todos estão entendendo? Por favor, abra aí 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Estamos terminando. Eu acho que todos já entenderam a proposta. Já entenderam a proposta? Eu diria que é mais do que uma proposta. Nós estamos aqui ajustando nossas coordenadas em Cristo. Nosso caminhar em Jesus. Porque não basta apenas vir aqui adorar 1h30. Não basta. O restante da sua vida é que vai mostrar o seu amor. 1 Coríntios 13, 13. Vamos ler? Olha o que está escrito aí, igreja. O que é mais poderoso? Agora, 13, 13. Agora, pois. Está certo, irmãos? Eu não falei 13, 13? Eu não falei 13, 3. Falei 13, 13. Está certo aqui, ó. Leia em voz alta, por favor. Vamos lá? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Não adianta ter fé sem amor. Não adianta esperar o reino sem amor. O que garante a nossa salvação, o mais poderoso dos atributos divinos que é lançado dentro de nós, é o amor. Não é a fé. Você pode ter uma fé que remove montanhas e mesmo assim não amar o seu irmão. Está reprovado. Você pode ter uma convicção tremenda de que o reino virá e assim não manifestar amor para ninguém. Está reprovado. Porque o mais importante, o mais poderoso de tudo, o nosso distintivo na terra é o amor. Amém, povo santo? Vamos lá para os últimos textos, Efésios 3,19. Efésios 3,19. O amor de Cristo é o ápice, é a dimensão superior. E como Cristo amou e tocou nas pessoas e se preocupava em sair para curar as pessoas, eu falei que nós somos chamados à mesma dimensão. Se ainda não estamos curando enfermos, ao menos devemos desejar no coração: Senhor, me dá esse amor. Eu quero sair na rua e não ver apenas seres humanos de carne, só a sua capa. Eu quero ter compaixão pelas pessoas. É você se mover de uma maneira diferente na terra. Efésios 3,19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Cristo. A igreja será levantada uma igreja de dimensão muito alta. Igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem contaminação alguma. Essa é a igreja gloriosa. Porém, o que destrava a glória de Deus, a plenitude da glória de Deus, é alcançar o amor de Cristo. Amar como Cristo amou. E temos que correr muito atrás disso, porque nós amamos muito pouco. Quantos entenderam? Qual é a dimensão maior? Antes da glorificação, o amor de Cristo, que excede todo entendimento. É uma dimensão tão alta, tão elevada. Por último, igreja, Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Evangelho de João 14, 21.
Quantos aqui sentem o amor de Deus e do Cristo incidindo sobre a sua vida? Você sente? Você sente que o Senhor está cuidando de você? Sente esse carinho nos detalhes, nas minúcias. Eu vejo Deus cuidando de mim e da minha esposa nos detalhes, nas minúcias. Não é só no respirar, não é só no levantar, não é só quando podemos adquirir um alimento para nutrir nossos corpos. Te ver o carinho e o cuidado de Deus em cada detalhe. Na sua complexidade, né? Nas nossas necessidades. Cada cabecinha de um jeito aqui, né? Uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade. Um com luta diferente da outra. Mas Deus incidindo o seu amor em cada um de nós. E Jesus intercedendo diuturnamente por nós. Mas tem uma função para nós exercermos na terra. Eu quero que você canalize isso na sua mente hoje e saia daqui com isso na cabeça. Nós fomos criados em Cristo Jesus, recriados, para ser agentes do amor, instrumentos do amor de Deus e de Jesus. É para isso que existimos. Fora disso não tem valor. Por isso a palavra de Deus diz que nós fomos feitos, né, de antemão, vasos de misericórdia. Fomos eleitos antes da fundação do mundo para ser vaso de misericórdia. Não vaso de discórdia. Não vaso de impiedade, mas vaso da misericórdia. Manifestar a misericórdia de Deus entre os homens. Todos entenderam? Então vamos lá, quem fica de pé nessa hora. Já vamos ler o último versículo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Eu queria que você lesse em voz alta só esse último versículo para a gente fechar a palavra. Vamos lá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não é aquele que diz que ama Jesus, não é aquele que bota uma camisa escrito amo Jesus, é aquele que obedece à vontade do Senhor. Aí há uma condicional, é muito interessante. Diz assim, se você fizer isso, o Pai também te amará. É lógico que Deus o Pai nos ama, mas ele está dizendo, o Pai vai te amar, e eu vou te amar de uma maneira que eu vou manifestar o quanto estou agradado do seu amor. Não é o amor passivo de Deus. Não é o amor passivo de Jesus contemplativo. É o amor que se manifesta através do vaso. Quantos entenderam? Então peça a Deus nessa noite, para que o amor de Cristo que você sente, ele possa transbordar de você. Tem que sair de nós, igreja. Tem que sair de mim, tem que sair de você. Com as pessoas lá fora, com os truculentos, com os violentos, com as pessoas ruins. Com aquele que te olha de cara feia, aquele que tem preconceito. Nós fomos na terra para isso. Estamos aqui na terra para isso, para manifestar amor. Amém? Todo mundo entendeu? Então vamos pedir ao Senhor que nos impacte cada vez mais com o seu amor. E ele flua através de nós esse amor. Amanhã você vai estar nos seus afazeres. Talvez tendo contato com outras pessoas. É a hora de ser canal do amor, irmãos. É a hora. Não perca uma oportunidade de abençoar alguém. De fluir aquilo que Deus tem enchido o seu coração. E se não encher o suficiente, vamos pedir para encher agora, em nome de Jesus. Porque o amor é derramado, pode derramar mais agora, em nome de Jesus. Quantos querem? Quantos acham que precisa mais amor no seu coração? De fato, irmãos. Somos depositários e somos canal desse amor. Amém? Olha para a tua vida. Se não tiver manifestando amor, está obstruído o seu canal. É o que nós devemos fazer como prioridade máxima. É ordem, mandamento do Senhor.
E se tem alguma dificuldade com algum irmão aqui dentro da igreja, conserta hoje, agora. Em nome de Jesus. Você não pode ficar ruminando sentimento com os seus irmãos. Senão você se alija da graça, se alija do amor. E começa a ser visto por Deus com outra qualidade. Que vocês já viram no texto. Amém, povo santo? Estenda sua destra ao céu. Vamos pedir amor agora ao Senhor. Vamos pedir que renove o seu amor dentro de nós, que derrame mais do seu amor, que possa fluir mais do seu amor, que os nossos olhos sejam cheios de compaixão. Quando olharmos para uma pessoa que estiver nos odiando, nós olhamos para ela como uma coitada, uma pessoa que precisa de misericórdia. Quando nós tivermos oportunidade de fazer o bem, não nos refreemos de fazer o bem, porque para isso fomos chamados à vida em Cristo Jesus. Nossa vida não é como era antes. Você podia passar no meio de pessoas necessitadas e não se importar. Mas agora você tem que se importar. É o que te qualifica como cristão, que nos iguala a Jesus e ao Pai. Então, Pai, nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na Tua presença e a Tua palavra, que é luz para o nosso caminhar, já iluminou o nosso coração. Nós sabemos o que devemos fazer, Senhor. Nós sabemos qual é o Teu querer para a nossa vida. Nós sabemos qual é a nossa função aqui na terra, como cristãos, como aqueles que se uniram ao Cristo. Nós sabemos a nossa função. Nós te pedimos graça, Senhor, porque muitos são os desafios. Nós temos dificuldades várias com os nossos sentimentos. Nós temos obstruções na mente, por criação, por alguma situação vivida, algum trauma, algum conflito deixou marcas. Mas, Senhor, nós clamamos, cura nossas almas, para que possamos ser canal do Teu fluir, Senhor. Ah, Senhor, não permita que nenhum servo Teu aqui presente, nenhum, seja um canal entupido, obstruído. Não permita que nenhum seja inerte, que não possa erguer as mãos para abençoar. Não permita, Senhor, que esse servo Teu nem sinta direito mais o Teu amor. Nós precisamos desse amor fluindo pelo Teu Espírito, dos nossos poros, do nosso ser, no olhar, numa palavra, no estender a mão, assim como Jesus fez. Jesus não precisava tocar aquele enfermo para curá-lo, mas o toque era amor manifesto. Nos ajuda, Senhor, enche o nosso coração do Teu amor, quebra toda a insensibilidade, quebra toda a dureza, todo egoísmo, egocentrismo. Nos ajuda a dar, Senhor, do muito que temos recebido. Nós estamos cheios do Teu amor, Senhor. Nós sentimos o impacto do Teu amor. Ajuda-nos a impactar outros, Senhor. Há famílias carecendo de amor. Há famílias em litígio, mãe contra filho, marido contra esposa. Nos ajuda, Senhor, a tocar outros corações pelo Teu amor. Ah, Senhor, como eu te clamo nesta noite. Que não seja mais uma palavra no currículo desta igreja. Mais uma, e mais uma, e mais uma. Meu Deus, que essa palavra faça diferença no nosso viver. Muda o curso da nossa vida. Muda o comportamento, Senhor, pelo convencimento do Teu Espírito. Convence-nos, Senhor, que esse é o nosso propósito. Manifestar o amor de Cristo no meio dos viventes, no meio da igreja. Nos ajuda, Senhor, a viver isso. Enche o nosso coração. Se alguém não sente mais o primeiro amor, renova, Senhor, aquela paixão inicial, aquela paixão impactante, que não via nenhuma dificuldade em fazer nada para o Senhor. Trabalhe em nossos corações. Age poderosamente. Nós te suplicamos, Rei.
Nós te suplicamos, Senhor. Queremos te obedecer por amor. Por amor. Amém, povo santo. Quantos creem assim? Glorifica o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.